Agora há pouco, Alexandre de Moraes tirou o sigilo do relatório da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe, a suposta tentativa de golpe dos militares, e eles dizem aí que o ex-presidente Jair Bolsonaro também estava envolvido. Nos relatórios apresenta tudo o que já vem falado, tudo que a própria Rede Globo, a porta-voz da Polícia Federal, a porta-voz do STF desse desgoverno Lula, sempre falou, sempre colocou aí nas suas narrativas, tentando de todas as formas colocar o ex-presidente Jair Bolsonaro dentro de tudo isso daí. E esse relatório não prova nada, porque é preciso provar tudo isso. E ninguém, em momento algum, colocou Jair Bolsonaro no meio disso, dizendo que ele era o líder, que ele estava ciente. Pelo contrário, tudo que foi mostrado aí, o pouco que foi posto para fora aí para a população ver, foi justamente o contrário, dizendo que Bolsonaro não queria e que ele sempre está agindo dentro das 4 linhas. Então, assim, esse relatório, eu vou passar agora aqui os trechos aí dos relatórios para vocês poder entender toda a narrativa que vem junto com esse relatório. Porque cadê as provas? Cadê as provas? Tentativa, não houve tentativa. Que tentativa? Quando você inicia alguma coisa, aí sim você diz que você tentou. A criança, quando pega uma bicicleta e ela tenta andar, tenta aprender a andar, ela iniciou. Agora, se ela falar que eu quero andar de bicicleta, eu vou andar de bicicleta e não pegar na bicicleta, não vai caracterizar que ela anda de bicicleta. É a mesma coisa. Cadê a tentativa? Quando se iniciou isso daí? Foi o quê? Porque não pegou um táxi? Foi por falta do táxi que não se iniciou? Não houve tentativa. Vamos ver o relatório aí que a Globo News apresentou e vamos dar uma analisada e ver se já não é tudo o que já vem dito, tudo que já vem sendo falado. Vamos dar uma olhada aí no relatório. Os cursos realizados pelo então presidente Bolsonaro e outros integrantes do governo, como Anderson Torres e Felipe Barros, seguiram exatamente a metodologia desenvolvida pela Milícia Digital, propagando a ideia de vulnerabilidade e fraude no sistema eletrônico de votação em alto volume. A polícia destaca isso, alto volume, essa tentativa de descredibilizar o sistema. E aí vai, sem compromisso com a verdade, realizado por influenciadores sem posição de autoridade perante sua audiência, no caso, o próprio presidente da República, assessorado pelo ministro e pelo deputado, teria conhecimento técnico sobre o assunto como forma de dar maior credibilidade à narrativa perante seus receptores. Então, aí a polícia contextualizando todo o caso de início, ainda no governo Bolsonaro, de tentar descredibilizar as urnas eletrônicas, a reunião que aconteceu lá e depois aquela live que foi feita, enfim. A live aí que foi feita, na verdade, é o que eles estão destacando. A reunião teve a participação direta e relevante de Augusto Heleno, o então ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira, e o chefe substituto da Secretaria-Geral da Presidência, general Mário Fernandes. Ele que está preso também por determinação do ministro Alexandre de Moraes, com o objetivo de reforçar aos presentes que as Forças Armadas e os órgãos de inteligência do governo tinham ciência das fraudes e ratificavam a narrativa apresentada, então, pelo presidente da República. Ela vai separando aqui para a gente vai colocar agora no final do documento, na página 841, em que aparece um resumo das ações feitas por cada um dos indiciados e aparece o nome do ex-presidente Bolsonaro. E aí eles dizem, os policiais, os elementos de prova obtidos ao longo da investigação demonstram de forma inequívoca que o então presidente Jair Messias Bolsonaro planejou, atuou e teve o domínio de forma direta e efetiva dos atos executórios, Otávio. Olha aí, olha a ontem a gente falou o importância quê? disso. Domínio Oi? do fato.
planejou, atuou, teve domínio de forma direta e efetiva dos atos executórios. Ele planejou os atos executórios, ele atuou nos atos executórios e teve domínio desses atos pela organização criminosa que objetivava a concretização do golpe de Estado. Fato que não se consumou em razão das circunstâncias alheias à sua vontade. Então, o que a polícia diz para a polícia é que o ex-presidente da República tentou, sim, um golpe de Estado e só não conseguiu por circunstâncias alheias à sua vontade. Não como muitos dos investigados deram a entender que ele não queria. O que a PF está dizendo aqui é que ele queria, ele objetivou isso, um golpe de Estado, e por fatos, razões alheias à sua vontade, o golpe não aconteceu. O arcabouço probatório colhido indica que o grupo investigado, liderado por Bolsonaro, à época presidente da República, criou, desenvolveu e disseminou a narrativa falsa da existência de vulnerabilidade e fraude no sistema eletrônico de votação do país desde o ano de 2019, com o objetivo de sedimentar na população a falsa realidade de fraude eleitoral para, posteriormente, a narrativa atingir dois objetivos. Primeiro, não ser interpretada como um possível ato casuístico em caso de derrota eleitoral. E segundo, e mais relevante, ser utilizada como fundamento para os atos que se sucederam após a derrota do então candidato no pleito de 2022. O intento, diz a PF, do grupo criminoso, nesse sentido, resta evidenciado, dentre outros fatos, durante a reunião da cúpula do Executivo Federal no dia 5 de julho de 2022, 13 dias antes da reunião com os embaixadores. Vocês se recordam, essa reunião foi gravada e veio a público mais tarde, vocês acompanharam aqui na Globo News. Os discursos realizados pelo então presidente Bolsonaro e outros integrantes do governo, como o ministro da Justiça, o ministro da Defesa, o ministro do GSI e o então secretário-geral da Presidência em Exercício, Mário Fernandes, este que está preso, parênteses meu, seguiram exatamente a metodologia desenvolvida pela milícia digital, propagando e disseminando alegações sabidamente não verídicas ou sem qualquer lastro concreto de indícios da ocorrência de fraudes e manipulações de votos nas eleições brasileiras, decorrentes de vulnerabilidade do sistema eletrônico de votação. A mencionada reunião da cúpula, previamente estruturada e realizada 3 meses antes da eleição de 22, teve a finalidade de cobrar dos ministros de Estado presentes a promoção e a difusão em cada uma de suas respectivas áreas de desinformações quanto à lisura do sistema de votação, utilizando a estrutura do Estado brasileiro para fins ilícitos e desgarrados do interesse público. Após o resultado do segundo turno das eleições, conforme detalhadamente descrito ao longo do presente relatório, o discurso de vulnerabilidade das urnas e de que havia ocorrido fraude continuou sendo reverberado, inclusive de forma mais incisiva, com a representação eleitoral para verificação extraordinária peticionada pelo PL, contendo dados técnicos inconsistentes, deliberadamente apresentado com ciência e autorização de Bolsonaro e Valdemar Costa Neto. Ademais, as ações de pressão ao comandante do Exército, como a denominada Carta ao Comandante do Exército de Oficiais Superiores da Ativa do Exército Brasileiro, teve ciência e autorização. Preste atenção a esse trecho, gente, olha a importância disso. A PF está dizendo que o ex-presidente teve ciência daquela carta golpista e autorizou para ser elaborada e posteriormente disseminada, conforme trocas de mensagens identificadas entre Mauro Cid e Sérgio Cavalieri e posteriormente ratificada em depoimento e declarações prestados pelos investigados da PF. Já vou pedir para a nossa produção identificar esse ponto do trecho do relatório. A gente está no ponto final das conclusões, em que é mencionado o nome de Bolsonaro e há uma síntese do envolvimento dele. A gente vai pegar isso que a PF está falando, que são as mensagens trocadas entre Cid e Cavalieri, fora o depoimento que já veio a público em fevereiro, na primeira fase da operação. Dando prosseguimento à execução do plano criminoso, o grupo iniciou a prática de atos clandestinos
com o escopo de promover a abolição do Estado Democrático de Direito, dos quais Bolsonaro tinha plena consciência e participação ativa. No referido contexto, a investigação obteve elementos de prova, Otávio, que corroboraram que o então presidente Bolsonaro, com apoio do núcleo jurídico da organização criminosa, elaborou um decreto que previa uma ruptura institucional. Está falando da minuta aqui, gente, da minuta do golpe. Impedindo a posse do governo legitimamente eleito, estabelecendo a decretação do estado de defesa no âmbito do TSE e a criação da Comissão de Regularidade Eleitoral para apurar a conformidade e legalidade do processo eleitoral, entre aspas. Na concepção dos integrantes da organização criminosa, a assinatura deste decreto presidencial serviria como base legal e fundamento jurídico para o golpe de Estado. Ademais, restou evidenciado que uma das linhas de ação implementada foi o direcionamento das manifestações em frente às instalações militares, conforme o interesse do grupo investigado. O arcabouço probatório obtido demonstra que integrantes do governo e militares da ativa com formação em forças especiais estavam atuando para direcionar os manifestantes conforme seus interesses, descrevendo a forma de agir, os locais de atuação, além de respaldarem suas ações por meio das Forças Armadas. Há também elementos de prova de que havia uma interlocução entre lideranças das manifestações antidemocráticas e integrantes do governo Bolsonaro, para dar respaldo e intensificar os movimentos de ataque às instituições. Constatou-se que no dia 11 de novembro de 2022, depois da eleição, gente, já havia a intenção de que as manifestações fossem direcionadas fisicamente para o STF e para o Congresso, fato que efetivamente ocorreu no dia 8 de janeiro. Otávio, aqui, esse é o ponto que você sempre destaca, que precisa, em termos jurídicos, ter a ligação com o 8 de janeiro, isso, que é o uso da violência para abolir o Estado Democrático de Direito. Isso. Grave ameaça e uso da violência. Tá aí nesse ponto o link. Júlia, o mais importante desse relatório é que está aparecendo a fundamentação jurídica para acusar os indiciados pelos dois crimes graves, além de organização criminosa, que é a abolição do Estado de Direito Democrático e o golpe de Estado, porque precisa de ação violenta. E a ação violenta foi 8 de janeiro e aparece aqui pela primeira vez, acredito, um tenente do Exército acusado de financiar o 8 de janeiro. Uma pessoa muito próxima a Jair Bolsonaro. Página 403, outro trecho aqui separado pela Beatriz de Cunto, intimidação contra militares que não aceitaram conteúdo do decreto golpista. Aquela minuta do golpe, gente, que teve várias versões, uma encontrada na sede do PL, outra encontrada com Anderson Torres. De acordo com os celulares de Cid também, o ex-presidente chegou a editar uma das minutas, inclusive, que foi levada pelo núcleo jurídico, que é indiciado, formado por Felipe Martins, pelo próprio Anderson Torres, pelo Amaury Ferres, aquele advogado do interior de São Paulo. Então, essa minuta foi feita, foi editada, circulou e tinha a anuência do ex-presidente. Diante da relutância dos comandantes do Exército e da Aeronáutica em aderir ao golpe de Estado, a investigação revelou ainda a participação de outros militares na tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que atuaram dentro da divisão de tarefas estabelecida pela organização criminosa para aplicar o modus operandi desenvolvido pela milícia digital, com o objetivo de recrudescer os ataques a Freire Gomes e Batista Júnior, exatamente após a tentativa de aceitar o conteúdo do decreto golpista na reunião ocorrida no Ministério da Defesa. Os comandantes foram inseridos em uma máquina de amplificação de ataques, os chamados espantalhos, ataques pessoais, com a finalidade de compeli-los a aceitarem um golpe de Estado. Aqui eles estão se referindo a aqueles ataques dados e, inclusive, ordenados pelo próprio Braga Neto para ir para cima da família do comandante da Aeronáutica e do comandante do Exército, em razão da resistência deles de aderirem ao golpe. Então vocês viram aí que o que teve de diferente do que a Globo já vem narrando, que a esquerda já vem dizendo? Não tem nada de diferente.
A mesma coisa. Relatório não quer dizer nada. Tem que ter provas, comprova. Cadê? Não tem. Cadê o processo legal? Não tem. Cadê o direito do contraditório? Não tem. Não tem nada. Não tem nada. A Polícia Federal, ela monta isso daí, entrega na mão do Alexandre de Moraes, ele passa para a Rede Globo e a Rede Globo monta a narrativa e coloca aí na sua grade da televisão, de internet. É isso que vem acontecendo. Cadê as provas? Não tem prova. Não tem tentativa de golpe. Você planejar alguma coisa não quer dizer que você executou ou você vai executar. Tentativa de golpe com 4 militares? Aonde já se viu isso? E Bolsonaro já falou que não participou, que ele até foi ofendido, justamente porque não tinha Bolsonaro nisso daí. Não tinha Bolsonaro. E o 8 de janeiro, golpe num domingo, sem ninguém lá, sem um militar, sem uma arma. Perdão, o STF diz que tinha bolinha de gude e estilingue. Então, assim, é inadmissível aceitar tudo isso daí. Espero que vocês também, que são de direito, conservadores, não aceitem esse tipo, essa narrativa que a imprensa, que a Rede Globo vem dando. Então, perante tudo isso daí, eu vou pedir para vocês curtirem aqui o vídeo, compartilhe aí o vídeo ao máximo, não deixe também de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação. Qualquer outra informação eu volto e trago para vocês. Até a próxima e fiquem com Deus.